Tragédia. Acaba de acontecer. Triste notícia confirma o que Padre Pio temia. A dor é recente, ainda pulsa em silêncio nos cantos mais escuros da alma de quem sente. E o que foi revelado agora, sim, agora, traz à tona o medo que muitos fingiam não ter. Algo sombrio que parece ecoar exatamente com o que ele já tinha alertado. O tempo está se cumprindo. E essa notícia, ela não chegou por acaso. Ela carrega um peso, um sinal, um aviso para os que ainda acreditam, para os que sentem que o fim dos tempos já deixou de ser profecia e virou sussurro no ouvido. Você sente isso? Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família para sempre. Preparei um guia urgente. O livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva: Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Não é só mais uma história, nem um rumor entre tantos. É uma ferida aberta que clama por socorro. Padre Pio já havia mencionado isso, mas poucos deram ouvidos. Ele viu, ele previu. E agora a realidade estampa aquilo que muitos evitavam olhar. Os sinais estão sendo ignorados por quem deveria guiá-los. E isso tem um preço. Um silêncio que grita mais alto que qualquer alarde. E se você chegou até aqui, não ignore esse aperto no peito. Pode ser mais do que emoção. Pode ser revelação. As lágrimas dessa tragédia ainda não secaram. Elas escorrem em rostos que não esperavam. E no fundo, mesmo os que não acreditam, sentem. Sentem que algo maior está agindo, algo que ultrapassa as notícias, as palavras, os jornais. Está nas entrelinhas do que foi profetizado. Está no olhar de quem ainda espera uma resposta. E você está pronto para ver o que foi escondido? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ninguém imaginava que aquilo que parecia distante, místico, escondido em pergaminhos antigos, surgiria com tanta força nos dias de hoje. É como se cada lágrima de Padre Pio estivesse caindo agora nos ombros de quem precisa de consolo. E a dor não é só física, ela é espiritual, silenciosa, pesada. Aqueles que zombaram agora se calam. Aqueles que ignoraram agora tremem. Porque chegou. E o que vem depois pode ser ainda mais forte. Há um som que não sai dos ouvidos. Um choro abafado, um grito sem voz. O tipo de som que só se escuta quando o coração está em ruína. Você já ouviu isso? Pode ser que sim. Pode ser que esteja ouvindo agora. Padre Pio dizia que quem escutasse, entenderia. E quem entendesse, mudaria. Mas e se for tarde demais? Muitas dessas almas caminham agora com os olhos baixos, como quem carrega um fardo invisível. Os pés arrastam não só o corpo, mas uma culpa antiga, que ficou por anos escondida. E agora ela está gritando. Por isso, o que foi revelado no primeiro comentário não pode ser ignorado. São palavras que carregam alívio, ou dor, se não forem ouvidas. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente uma presença no ar, como se alguém estivesse tentando dizer algo, mas sem voz.
como se a própria luz estivesse tentando furar uma escuridão que insiste em voltar. Não é exagero, não é drama, é espiritual, e você sabe disso. Porque o corpo pode mentir, mas o espírito nunca engana. Ele pressente, ele chora, ele pede socorro quando ninguém vê. As palavras de Padre Pio eram simples, mas cortantes, e elas voltam agora, com mais força do que nunca, como se o tempo tivesse decidido parar e dizer: chegou a hora. Muitos ignoraram os sinais, mas alguns poucos ainda sentem. Se você sente, não vire o rosto. Não neste momento. Não depois dessa revelação. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Uma dor que não se explica, que se carrega no silêncio. É aquela que ninguém vê, mas que destrói por dentro. Que você leva consigo em festas, em encontros, em orações, que você tentou esconder da sua própria alma. Mas Padre Pio sabia. Ele falou sobre ela. Ele chorou por ela. E agora, essa dor ganhou nome, rosto, data. E está aqui, escancarada. As sombras que ele previa não estavam no céu. Estavam nas atitudes, na indiferença, na frieza com que tratamos o sagrado. E agora, essa frieza se volta contra nós, um eco do que foi ignorado, um reflexo daquilo que deixamos para depois. Mas o depois chegou, e ele cobra. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E é exatamente por isso que você precisa ouvir até o fim. Porque o que começou como um sussurro de advertência agora se tornou grito. Um grito do céu. Um clamor desesperado que poucos estão dispostos a escutar. Mas você está aqui. E isso não é coincidência. É um chamado, um alerta. Talvez a última chance de compreender algo que muitos só vão perceber quando for tarde demais. Não se distraia agora. Não ignore mais. Há algo neste momento, neste exato instante, que não pode ser ignorado. O que Padre Pio viu, ninguém quer falar. Porque mexe com tudo que é confortável, abala as certezas, enfraquece os que sempre se sentiram fortes. Ele viu que as igrejas seriam esquecidas antes de serem fechadas. Que os joelhos deixariam de dobrar antes mesmo que as portas se trancassem. E agora, essa realidade bate no peito de quem sente que já perdeu quase tudo, menos a fé. Você já sentiu como se estivesse sendo observado? Como se algo ao seu redor estivesse esperando uma atitude sua, uma escolha? Pois é assim que muitos têm se sentido, como se o céu estivesse em silêncio, esperando apenas um gesto, um retorno. E se esse vídeo, se essa mensagem for o seu sinal, se for exatamente aquilo que você pediu em pensamento quando ninguém estava por perto, não duvide, porque os que duvidam agora são os mesmos que choram sozinhos depois. Porque quando o céu fala, é sutil, não tem holofotes, não tem espetáculo, tem verdade. E a verdade, como diz Padre Pio, dói antes de curar, arde antes de libertar. Mas quem suporta recebe mais do que paz. Recebe transformação, milagre, presença real. E isso, só os que ficam até o fim entendem. Quantas noites você passou em silêncio, segurando as lágrimas para não assustar quem estava do seu lado? Quantas vezes você olhou para o alto sem ter força para dizer sequer uma palavra, mas torcendo para que Deus entendesse seu silêncio? Ele entendeu. E ele responde. Só que a resposta nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes vem assim, em uma mensagem como essa, que chega no momento exato para dizer: eu vi, eu escutei, eu estou contigo.
Não pense que é exagero. As revelações de Padre Pio eram claras. Ele dizia que muitos seriam avisados em momentos inesperados e que os sinais chegariam até os que tivessem o coração cansado, mas ainda sensível. E você sente, não sente, que algo está prestes a acontecer? Que há um movimento estranho no ar, como se o tempo tivesse acelerado? O mundo mudou. As pessoas mudaram. Mas a dor continua a mesma. Ela só trocou de nome. Hoje ela se chama solidão. Se chama falta de propósito. Se chama não aguento mais. E esse nome você conhece bem, porque em algum momento ele já esteve na sua boca, mesmo que não tenha sido dito. Mas Deus ouviu, Padre Pio sabia, e por isso ele deixou esse alerta. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você acha que está tudo bem, pare por um instante. Respire, ouça o que não está sendo dito. Porque às vezes o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Há um peso no ar que não é só seu, é coletivo, é espiritual. É como se todos estivessem carregando uma dor que não sabem de onde vem, mas que não larga. É o tempo, é o espírito, é o sinal. Padre Pio dizia que o inimigo se esconderia nos detalhes, nas pequenas distrações, nos momentos de cansaço, que ele atacaria onde mais dói, na alma. E é por isso que você sente esse aperto inexplicável. Porque a batalha que está acontecendo agora não é visível aos olhos. É invisível, mas é real. É guerra espiritual. E quem não vigia, cai. Talvez você esteja esperando um milagre há anos e já começou a se acostumar com a dor. Já começou a chamar de normal aquilo que sempre te machucou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva com intensidade, com fé, com sentido. E essa resposta está mais perto do que você imagina. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio viu o que poucos acreditariam. Ele viu igrejas em ruínas e almas apagadas, mas também viu, algo além, uma luz, fraca no começo, mas que crescia dentro de cada um que escolhia não desistir. Ele dizia que o milagre viria para quem suportasse o silêncio, para quem ficasse de pé quando tudo ao redor dissesse para desistir. E talvez seja você essa pessoa. Você que já pensou em parar, que já sentiu que não seria ouvido. Você que orou em voz baixa ou nem teve forças para orar. Você que só olhou para o alto e desejou ser notado. Saiba, você foi visto. E é por isso que está aqui, porque essa mensagem, mesmo que pareça simples, carrega um propósito. Carrega a confirmação que sua alma estava esperando. E o que vem agora é forte demais para quem não acredita. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda tem fé, ainda pulsa, ainda acredita que há algo maior, algo além do que os olhos podem ver. E esse algo é o que te trouxe até aqui. Acredite, o tempo não está a nosso favor. E Padre Pio já havia alertado. Aqueles que esperarem demais, verão tarde demais. Há pessoas que estão doentes e nem sabem. Doentes na alma, no espírito, no coração, andam, respiram, falam, mas por dentro estão em ruínas. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja você. Não importa. O que importa é que ainda há tempo. Pouco, mas há. E a escolha precisa ser feita agora, entre continuar fingindo ou decidir mudar. Esse não é só mais um vídeo, é um espelho, é uma chance. É um suspiro de Deus tentando alcançar quem já quase se perdeu de si mesmo. Mas a boa notícia é, não acabou. Ainda dá tempo, ainda tem resposta, ainda tem milagre reservado. Mas só para quem acredita, só para quem fica até o fim. Porque o milagre não é para quem ouve a metade,
É para quem escuta até o silêncio. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio sabia que a maioria não resistiria à pressão do mundo, que muitos se curvariam ao medo, ao desânimo, à rotina, mas ele também dizia que haveria um pequeno grupo, uma minoria de fé, que mesmo tremendo, ficaria de pé, que mesmo com lágrimas, continuaria orando, que mesmo machucado, ainda acreditaria. E talvez você seja parte disso. A dúvida machuca mais que a dor, porque ela paralisa, ela engana, ela faz você pensar que tanto faz, mas não faz, nunca fez. Cada escolha que você faz constrói ou destrói algo em você. E agora a escolha é simples: continuar sem ouvir. Ou permanecer aqui e deixar essa mensagem te tocar onde ninguém mais tem coragem de chegar. As portas do céu se abrem devagar, mas se fecham num instante, e o que está no primeiro comentário não estará lá por muito tempo. São palavras que carregam vida, que curam, que libertam, mas só para quem sente, só para quem acredita, só para quem não deixa para depois. Porque depois pode não ter mais tempo. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. E se você desligar agora, talvez nunca mais escute isso de novo. Porque há verdades que só se revelam uma vez. E há portas que, quando se fecham, não abrem mais. Padre Pio alertou que o tempo espiritual não segue o relógio dos homens. E quem espera demais pode ficar do lado de fora. Você já parou para pensar se essa mensagem não é só um vídeo, mas um chamado direto à sua alma? E se essa for a sua chance de entender o que ninguém teve coragem de te dizer antes? Pessoas estão desmoronando por dentro enquanto fingem sorrisos por fora. Estão perdendo a esperança aos poucos, sem perceber. E isso é o mais perigoso, porque a alma não grita, ela silencia. E quando o silêncio toma conta, é sinal de que o coração está desistindo. Não permita que isso aconteça com você. Não aceite mais um dia sem sentido. Não aceite viver com o peso de algo que pode ser libertado hoje. Padre Pio dizia que a dor era o idioma do céu, que cada lágrima não era desperdiçada, mas contabilizada nas mãos de Deus. Mas também alertava: o sofrimento sem fé vira amargura. Ele não purifica, só consome. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Um desgaste espiritual que começou pequeno, mas foi tomando conta de tudo. Do olhar, da voz, da vontade de viver. E agora só há um caminho: recomeçar de dentro para fora. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo enfrentando os piores momentos, ainda carregam uma paz no olhar? Não é sorte, não é acaso, é fé. Mas não a fé que se exibe, é a que se constrói no escuro quando ninguém vê, quando a alma está sozinha e o mundo em silêncio. Padre Pio conhecia bem essa fé. Ele viveu com dores físicas e espirituais, mas nunca recuou. E é essa fé que você precisa redescobrir hoje. Não caia na armadilha do tempo moderno. Eles dizem que está tudo bem, que você precisa seguir em frente, sorrir, postar fotos, fingir. Mas a alma não finge. Ela chora no travesseiro. Ela sente no corpo aquilo que o coração já não suporta. E se você está se sentindo assim, é porque algo precisa mudar. E urgente. Porque não há mais tempo para viver pela metade. Padre Pio deixou mensagens claras. Disse que nos últimos tempos o espírito das pessoas seria atacado de forma sutil, que a fé seria corroída pelo cansaço, pela distração, pela rotina,
que o mal não viria com chifres, mas com promessas vazias, com conforto sem propósito. E é isso que está acontecendo agora. Olhe ao seu redor. Veja quantos estão perdidos e nem sabem disso, quantos acham que estão vivos, mas estão apenas respirando. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Talvez você esteja tentando fazer tudo certo, mas mesmo assim se sente vazio. Como se nada fosse suficiente. Como se a resposta nunca chegasse. Mas a verdade é que você já sabe o que falta. Só tem medo de olhar. Porque olhar para dentro dói. Mas é essa dor que cura, é esse confronto que liberta. E se você continuar ignorando, ela vai te engolir. Porque o que não é resolvido se repete, até destruir. Você sabia que muitas das dores físicas que sentimos nascem de traumas emocionais? Que aquilo que você não fala vira doença? Que o perdão que você não libera se transforma em peso no peito, em nódulos na alma? Padre Pio dizia que a cura começa no espírito, que o corpo só responde ao que a alma já sente. E é por isso que essa mensagem está mexendo tanto com você. Porque ela está indo direto onde dói, onde ninguém toca, onde você esconde até de si mesmo. As revelações de Padre Pio não foram feitas para causar medo gratuito. Foram deixadas como bússolas para os que ainda procuram uma saída. E agora, nesse exato momento, você está diante de uma. Talvez a única em muito tempo. E não, isso não é coincidência. É misericórdia. É o céu dizendo: ainda há tempo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu que perdeu coisas importantes demais e que não tem mais como recuperar? Eu sei, essa dor é quase insuportável. Mas o que Padre Pio dizia e que poucos entenderam é que Deus não devolve o que foi perdido. Ele dá algo novo, algo melhor. Mas primeiro você precisa esvaziar as mãos, precisa deixar ir, precisa abrir espaço. E é esse processo que dói tanto, porque desapegar de dores antigas, de culpas antigas, é quase como morrer. Mas é nessa morte simbólica que o renascimento acontece. Você precisa morrer para a velha dor, para a velha culpa, para a velha imagem que criou de si mesmo, porque só assim o novo pode nascer. Mas o novo só chega para quem permanece até o fim da mensagem, até o fim da espera, até o fim do medo. Padre Pio via tudo. Ele tinha visões claras do que aconteceria. E mesmo com dor, continuava orando por pessoas que nunca conheceria. Talvez por você. Por esse exato momento, por essa escolha que você está prestes a fazer, de continuar assistindo, de ficar até o fim, porque ele sabia que uma alma que decide mudar, muda gerações, muda destinos, muda histórias. Você já pensou que talvez seus filhos, netos, pessoas que nem nasceram ainda, estejam dependendo da sua escolha agora? Não, isso não é exagero. Porque quando você se reconecta com Deus, você muda tudo ao redor. Você quebra ciclos. Você interrompe maldições silenciosas que passaram de geração em geração. Padre Pio dizia: a oração de um justo é como um trovão no mundo espiritual. E se você está aqui, é porque ainda há justiça no seu coração. Mesmo ferido, mesmo cansado, mas ainda pulsando. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. A maior armadilha do mal não é o pecado, é o cansaço. É fazer você acreditar que não vale a pena, que já orou demais, que Deus esqueceu, que o céu está mudo. Mas isso é mentira. E você sente que há algo mais, algo que está batendo à porta. Mas precisa ser aberto por dentro
E isso só você pode fazer. Não ignore mais. Não adie mais. O conteúdo que está no primeiro comentário é forte. Não foi feito para todos, mas foi deixado ali por uma razão. E se você chegou até aqui, talvez a razão seja você. Porque só quem escuta até o fim encontra aquilo que os outros perderam no caminho. A verdade. E a verdade é que você não precisa mais viver assim. Não precisa mais fingir, não precisa mais se calar. Há um novo tempo te esperando, mas só se você tiver coragem de encarar o agora, porque o amanhã pode não chegar. Não subestime esse instante. Ele pode parecer só mais um segundo da sua rotina. Mas e se for a linha invisível entre continuar no escuro ou finalmente enxergar a luz? Quantas vezes você deixou passar sinais assim, achando que não era... É com você. Quantas vezes ignorou o incômodo no peito, o frio nas costas, a voz interna que sussurra no meio da noite? Agora não. Agora você precisa ouvir, não com os ouvidos, mas com a alma, porque é a alma que está em risco. E você sabe disso. Padre Pio dizia que os piores gritos são os que não têm som, que o inferno começa quando o coração se cala, e que o maior castigo é perceber tarde demais que o que parecia banal era na verdade sagrado. É por isso que esse vídeo mexe tanto com você. Porque toca onde ninguém ousa tocar, porque diz o que você nunca teve coragem de dizer para si mesmo, e porque não tem volta, você já tentou de tudo. Procurou conselhos, rezou em silêncio, olhou para o céu esperando uma resposta, mas nada. O vazio continuava. E o pior, você se acostumou com ele. Começou a chamar de normal o que sempre foi doença. E é aqui que muitos se perdem. No costume, no conformismo, naquela ideia venenosa de que é assim mesmo. Não, não é. Não deveria ser. Não precisa ser. O mundo vai fazer de tudo para te convencer que isso é só um vídeo, que não tem poder, que é só mais um conteúdo na internet. Mas, se fosse só isso, por que seu peito apertou quando ouviu certas palavras? Por que seu coração acelerou em silêncio, como se alguém tivesse encostado em uma ferida antiga que você achava curada? Isso não é acaso. Isso é espiritual. Isso é resposta. Poucos verão. Menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje, Deus falou comigo em silêncio. Você sente que algo está errado há muito tempo, mas não soube explicar. Aquela sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se só. De rir em público, mas chorar no banheiro. De fazer tudo certo e ainda assim sentir-se distante de tudo. Isso não é falha sua. Isso é a alma tentando avisar. Há algo faltando. E não é dinheiro. Não é companhia, é sentido, é verdade, é fé real. O vazio que você sente não se preenche com distrações, nem com compras, nem com séries, nem com elogios vazios. Ele só vai embora quando a verdade entra. Mas verdade dói, e é por isso que poucos a aceitam. Padre Pio dizia: poucos aceitarão o que precisam ouvir, muitos buscarão o que agrada, não o que cura. Mas você não está aqui por agrado, você está aqui por salvação. Você já perdeu tempo demais com promessas que não se cumpriram, com pessoas que não ficaram, com palavras que não curaram. Agora é hora de algo diferente, algo que não passa, algo que não depende dos outros, algo que toca direto na essência. E é isso que essa mensagem carrega. Não só palavras, mas um apelo do alto, um lembrete, um último aviso. E talvez você esteja se perguntando, mas por que comigo? Por o que justo agora? Porque o céu responde no tempo certo, nunca antes, nunca depois. E se a resposta está vindo agora, é porque o seu coração já está pronto para recebê-la. Mesmo que ainda esteja ferido, mesmo que ainda tenha medo, Deus não precisa de perfeição, Ele precisa de entrega.
Você já se olhou no espelho e não se reconheceu? Já sentiu que se perdeu de quem era? Que aquela versão leve, viva, cheia de fé ficou para trás? Isso acontece quando nos afastamos da verdade, quando nos deixamos ser, moldados pela dor e não pela graça. Mas Padre Pio dizia que mesmo os que se perderam, se gritarem com sinceridade, serão ouvidos. E talvez seu grito não tenha sido com a boca, mas com as lágrimas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você pensa que é tarde demais, saiba, ainda há tempo. Pouco, mas há. E o pouco com fé vale mais que o muito sem direção. O que está no comentário fixado não é só um conteúdo, é um instrumento, uma chave, um mapa para quem se perdeu, mas precisa ser aberto com fé, porque ele não foi deixado para curiosos, foi deixado para quem já não aguenta mais fingir que está tudo bem. Padre Pio carregava no corpo as marcas do Cristo, e mesmo em dor sorria, porque ele sabia, cada sofrimento que se oferece se transforma em milagre para outro. Talvez por isso você esteja passando por tanto. Porque seu sofrimento não é inútil. Ele está gerando algo. Ele está se transformando em resposta para alguém. Mas primeiro ele precisa ser curado em você. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Quantas vezes você duvidou da própria fé? Quantas vezes sentiu vergonha de dizer que acreditava, que esperava um milagre? O mundo zombou dos que creram, mas são esses mesmos que serão exaltados quando a verdade vier à tona. Padre Pio dizia, os que choram hoje por fé, amanhã rirão por vitória. Então chore, mas não desista, porque o tempo da justiça está mais perto do que você imagina. A justiça divina não falha, mas ela também não grita. Ela observa, ela espera, e ela age no momento certo. Por isso você precisa estar pronto, e estar pronto não é saber tudo, é simplesmente decidir não desistir. É isso que o céu espera de você, uma decisão, um movimento, uma entrega. O resto, ele faz. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora, se você está precisando de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Talvez essa seja a última vez que você vai ter a chance de mudar algo de verdade. Não porque o tempo acabou, mas porque seu coração não aguenta mais adiar. Porque viver esperando o amanhã é o que tem te destruído. E Deus não trabalha no amanhã, Ele trabalha no agora, no hoje, no instante que você está respirando, no segundo em que sua alma decide dizer sim. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi à toa, não foi sorte, foi propósito, foi resposta, foi misericórdia. E agora que chegou, não volte atrás, não feche essa página como se fosse só mais uma, porque não é. E se você sentiu isso, se em algum momento esse texto tocou em uma dor que ninguém mais sabia, é porque ele foi feito para você e você precisa permanecer aqui, porque há coisas que só são reveladas para quem fica até o fim. Os distraídos não veem, os apressados não escutam, os céticos passam reto, mas você não. Você sentiu algo diferente desde o primeiro instante, não sentiu? Uma inquietação que veio sem aviso. Uma sensação de que estava prestes a descobrir algo que não pode ser ignorado. E é exatamente isso. As dores que você carrega não surgiram ontem. Elas têm nome, têm memória, têm cheiro. São lembranças que ainda ardem, palavras que foram ditas e deixaram cicatrizes, ausências que ainda pesam nos ombros. Você não mostra, mas sente, todo dia. E o pior, sente que ninguém percebe.
mas alguém percebe. E ele está te observando agora, esperando só um gesto, um movimento da sua alma. Um simples eu aceito, não das palavras para fora, mas da alma para dentro. Padre Pio dizia que os milagres só tocam quem já está despido de orgulho. E talvez seja por isso que o sofrimento tenha sido tão longo, para quebrar em você aquilo que o impedia de ser curado. Deus não permite dor à toa, mas Ele não vai intervir se você continuar se escondendo atrás de máscaras. Chegou a hora de parar, de se despir da aparência, da pose, da imagem, porque a salvação começa quando você reconhece que não está bem. Há um peso nesse momento, um silêncio denso, como se o céu estivesse te observando, segurando o tempo, esperando por sua decisão. E você sente isso, não sente? Como se estivesse diante de algo grande. E está, porque o que foi deixado no primeiro comentário é mais do que um conteúdo, é um espelho. E o reflexo que ele mostra pode mudar tudo, mas só se você tiver coragem de olhar. Você acha mesmo que essa mensagem chegou até você por acaso? Num mar de vídeos vazios, de vozes sem vida, você clicou justo nesse. Você ouviu mais de 1 minuto, mesmo sem saber por quê. E agora está aqui, sentado, imóvel, lendo cada palavra como se alguém estivesse falando diretamente com você. Está. Não ignore esse chamado, porque ele pode não voltar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Há um segredo que quase ninguém conta. É possível estar respirando e, mesmo assim, estar morrendo por dentro. E muitos estão sorrindo nas fotos, trabalhando, convivendo, mas por dentro estão em ruínas. Porque a dor que não se confessa se transforma em prisão, e há anos você está preso, não em correntes visíveis, mas em sentimentos que não sabe nomear, em traumas que nunca curou, em vazios que fingiu não existir. A alma humana não suporta o silêncio de Deus por muito tempo, e quando você sente que Ele está em silêncio, é aí que o desespero vem. Mas e se eu te dissesse que Ele não está em silêncio, que Ele está gritando agora mesmo, através dessas palavras, que o que você está lendo não é um texto, é uma carta, uma resposta, uma prova viva de que Ele ainda está com você? Se eu te contasse que Padre Pio teve visões de pessoas exatamente como você, sentadas em casa, lutando em silêncio, esperando por algo que não sabiam o nome, e que ele escreveu palavras que foram guardadas por décadas, porque eram fortes demais e só agora estão sendo reveladas, você deixaria isso passar, ignoraria esse momento? Talvez a dor que você está sentindo hoje seja a mesma que um dia Padre Pio sentiu. O mesmo aperto no peito, o mesmo medo de não ser ouvido, a mesma sensação de estar perdendo a fé. Mas ele venceu e deixou esse caminho registrado. Não com fórmulas, mas com verdades, com revelações que você só entenderá se for até o fim. Não saia agora. Não feche isso, porque se fizer, vai carregar a dúvida para sempre. Você já acordou com um choro preso na garganta e não soube por quê? Já olhou para o teto escuro do quarto e se perguntou o que ainda está fazendo aqui? Já implorou por um sinal em silêncio, só para não parecer fraco? Pois esse é o sinal, e você sabe disso, porque sua pele arrepia, sua respiração muda, seu coração reage. Isso é espiritual, é real, e só quem sente e entende. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que significa não ignorar esse sinal? Significa dar um passo, mesmo com medo, mesmo sem força, porque às vezes a força vem depois da decisão, não antes. Padre Pio dizia: a fé começa onde a lógica termina.
E talvez você esteja buscando lógica em tudo, e por isso não está encontrando paz, porque a paz não se explica, ela se aceita. Você já percebeu que as piores decisões da sua vida foram tomadas no silêncio? Quando você achava que ninguém estava vendo, que ninguém ligava. E agora, mesmo depois de tanto tempo, você ainda sente o reflexo dessas escolhas. Mas Deus não é como os homens. Ele não guarda rancor. Ele não pune com vingança. Ele cura com misericórdia. Mas você precisa permitir. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Essa purificação que você está sentindo na pele, esse fogo que parece queimar tudo por dentro, não é castigo, é reinício. É como se o céu estivesse dizendo: chega, agora é hora de limpar. E limpar dói, porque tira o que era confortável, porque mexe onde você escondia. Mas é preciso, porque enquanto isso não sair de você, nada vai mudar. Vai ser só mais do mesmo, mais uma tentativa, mais uma frustração, mais um ciclo que se repete. Mas você está cansado, não está? De repetir, de tentar e fracassar, de esperar e não receber, de confiar e ser ferido. Então pare, respire e escolha. Porque a cura não começa com milagre, começa com verdade. E a maior verdade que você pode dizer agora é: eu não aguento mais viver assim. Porque é essa frase que abre o céu, que ativa o socorro, que traz o milagre. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Você já percebeu como algumas mensagens te perseguem? Como se o universo estivesse tentando falar contigo e você insistisse em ignorar. Pois essa é uma delas. Você pode tentar esquecer, sair, fingir que nada aconteceu, mas algo em você já foi ativado. E isso não se desliga, não some. Porque uma vez que a alma escuta, ela nunca mais consegue fingir que está surda. Então fique, continue, porque o mais forte ainda está por vir. E é só para quem aguenta até o fim. Porque as maiores revelações não são entregues no começo. Elas esperam o coração estar aberto, esperam a alma estar cansada o suficiente para parar de resistir. Esperam o exato momento em que você diz, do fundo do peito: eu preciso de ajuda. E esse momento pode ser agora. Você ainda está aí, e isso diz mais do que qualquer palavra que você já pronunciou. Porque só permanece quem está sentindo algo forte demais para ignorar. Algo que mexe, que pulsa, que incomoda. E essa inquietação tem nome: verdade. Uma verdade que você escondeu por tempo demais, uma verdade que você fingiu não ouvir. Mas agora ela está aqui, escancarada, olhando nos seus olhos e dizendo: acabou o tempo de fugir. Padre Pio dizia que o maior engano do inimigo é fazer você acreditar que está tudo bem quando sua alma já está morrendo. E muitos estão assim, vivendo como se fosse normal sentir esse vazio, esse aperto, essa sensação constante de que algo está errado. Mas não é normal, nunca foi. Você só se acostumou com a dor. E agora ela faz parte de você. Mas Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você viva, com sentido, com propósito, com verdade. Você já sentiu que, por mais que as coisas deem certo por fora, algo dentro de você continua despedaçado? Isso acontece quando a alma está desconectada da origem, quando a fé virou rotina, quando a oração virou obrigação. E é aí que tudo começa a desmoronar, porque não importa quanto você conquiste, se perdeu a conexão com o céu, perdeu tudo. E Padre Pio sabia disso.
Por isso, suas palavras não eram doces, eram duras, como uma bofetada da graça, porque às vezes a única forma de acordar alguém é sacudindo. Se você pudesse ver o que está prestes a acontecer, você não sairia daqui por nada, porque esse mundo que você conhece está prestes a mudar. E não é alarme falso, não é previsão de internet, é profecia. Padre Pio viu, e o que ele viu tiraria o sono de muitos. Mas você ainda pode se preparar, ainda pode entender o que poucos entenderão. Mas isso exige uma decisão, continuar, ir até o fim. Porque só quem permanece recebe a revelação completa. Sabe aquela angústia que bate do nada? Aquela tristeza repentina? Aquele pensamento que vem como uma nuvem escura, sem explicação? Isso tem nome. E não é só emocional, é espiritual, é guerra. Você está sendo atacado onde é mais frágil e por isso precisa de armas espirituais, de proteção, de sabedoria. E tudo isso está disponível, mas não para qualquer um. Só para quem busca de verdade, só para quem sente que precisa mais do que distração, precisa de libertação. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento, certo? Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você já percebeu como a fé dos últimos tempos tem sido fraca? Como se as pessoas acreditassem só quando tudo vai bem, e na primeira dor já abandonam tudo. Isso foi profetizado. Uma geração de fé rasa, de promessas sem raiz, e você está no meio disso. Mas ainda pode fazer diferente. Ainda pode ser a exceção, o remanescente, aquele que mesmo ferido permanece, que mesmo desacreditado insiste, que mesmo sozinho continua, porque esses serão os salvos. E não é fácil, ninguém disse que seria, mas a eternidade vale qualquer esforço, qualquer lágrima, qualquer renúncia, porque a dor da renúncia é passageira, mas a dor de perder a alma, essa é eterna. E você sente isso. Mesmo que nunca tenha dito em voz alta, no fundo do seu peito existe o medo de não estar pronto, de não estar no caminho certo, de estar longe demais. Mas o que separa o perdido do salvo é um único passo, o arrependimento. E você pode dar esse passo agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe o que é mais assustador? Não é o mal que te ataca de frente, é o mal que se disfarça de paz, de conforto, de tá tudo bem assim. Mesmo é esse que destrói, porque vai corroendo aos poucos, te afastando da verdade, esfriando sua fé, apagando sua esperança. E quando você percebe, já não sente mais nada. E é aí que começa o verdadeiro inferno, o da indiferença, o de estar morto por dentro e sorrindo por fora. Você não pode aceitar isso, não depois de tudo que já passou, não depois de ter sido preservado até aqui. Porque sim, você foi preservado. Por mais que tenha sofrido, você ainda está aqui. E estar aqui, nesse momento, lendo essas palavras, não é sorte. É milagre. É prova de que ainda há um propósito. E esse propósito está te chamando agora. Padre Pio dizia que a alma que clama em silêncio é ouvida primeiro. E você tem clamado, mesmo sem palavras, mesmo sem forças, só com o olhar, com o cansaço, com as lágrimas escondidas, e Deus ouviu. Não na igreja, não no culto, mas agora, aqui, nesse instante, e a resposta está ali, no que foi deixado no comentário. Mas você precisa agir, porque não há milagre sem movimento. Não há libertação sem decisão. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você sabe que precisa mudar, mas o medo paralisa. O medo de recomeçar. O medo de perder.
O medo de que não dê certo. Mas o que mais você tem a perder? Se continuar como está, já está perdendo tudo. A paz, o sono, o brilho no olhar. A vida não foi feita para ser apenas suportada. Foi feita para ser vivida com fé, com esperança, com propósito. E você merece isso. Não porque é perfeito, mas porque foi chamado. E se você acha que não tem mais como, lembre-se, os maiores milagres da Bíblia aconteceram com quem já não tinha mais esperança. O mar só se abriu quando o povo estava encurralado. Lázaro só saiu do túmulo depois de 4 dias. E Jesus só ressuscitou depois da cruz. Então não importa o quão fundo você caiu. Se Deus quiser, você levanta. Mas precisa querer também. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Agora olhe bem para dentro de si. Ignore o barulho lá fora. O mundo vai continuar girando. As redes vão continuar tocando. Mas o que está acontecendo aqui é entre você e o céu. E o céu está esperando uma resposta. Não com palavras bonitas, mas com sinceridade, com entrega, com lágrimas, se for preciso. Porque não há vergonha em chorar diante de Deus. Vergonha é continuar fingindo quando sua alma está em ruínas. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo algo que não sabe explicar. Uma mistura de medo e esperança, de dor e alívio, de dúvida e fé. Isso é Deus, é assim que Ele começa, sutil, firme, verdadeiro. E uma vez que você sentir isso, nunca mais será o mesmo. Porque quem é tocado de verdade nunca mais consegue viver de qualquer jeito. E agora que você chegou até aqui, é impossível dizer que nada mudou, porque mesmo que em silêncio, você foi tocado. Algo dentro de você foi movido. Pode ter sido sutil, um arrepio, um nó na garganta, uma lembrança esquecida que veio à tona, mas foi real. E não há nada mais poderoso que aquilo que acontece em silêncio, mas muda tudo por dentro. Isso não é só emoção, isso é despertar. Um chamado que, se ignorado, pode custar caro, mas se acolhido, pode transformar a sua vida inteira. Padre Pio dizia que as almas que entendem o tempo em que vivem são salvas antes da tempestade. Ele avisava sobre dias escuros, quando os sinais do alto seriam abafados pelos ruídos da terra. Esses dias são agora. Não há mais tempo para indiferença. O que está em jogo não é o conforto do corpo, é a salvação da alma. E só quem tiver olhos espirituais vai entender o que está acontecendo ao redor. Olhe ao seu redor. Veja como tudo está se acelerando. Pessoas enlouquecendo em silêncio, famílias se desfazendo sem motivos, crises surgindo onde antes havia paz. O mundo está se despedaçando, não só por fora, mas por dentro. O mal não está apenas nas guerras ou na violência que você vê nas notícias. Ele se infiltrou em lares, em corações, em pensamentos, e está vencendo onde não encontra resistência, onde não há oração, onde a fé foi deixada de lado. Mas a pergunta agora é: você vai permitir que isso continue em sua vida? Vai seguir convivendo com essa dor no peito, esse vazio que insiste em voltar toda vez que a noite cai e o silêncio chega? Ou vai fazer algo a respeito? Porque a resposta que sua alma tanto esperou está aqui, agora. Mas precisa de um sim, precisa de ação, de fé e de coragem. Não coragem de enfrentar o mundo, mas de enfrentar a si mesmo. Encarar a própria escuridão, olhar nos olhos das próprias feridas e dizer: chega, agora eu volto, agora eu acredito de novo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém.
Eu fui tocado por essa palavra. Há um tipo de dor que palavras não explicam. E talvez você a conheça bem. É aquela que ninguém vê, que você carrega nos ombros mesmo quando está sorrindo. Aquela que te acompanha no caminho para o trabalho, na mesa de jantar, no banho, no travesseiro. E ela pesa, ela consome. E o pior, ela isola. Porque você acha que ninguém entenderia. Mas entenda uma coisa, você não está só, nunca esteve, só se afastou da única fonte capaz de curar isso de verdade. Mas pode voltar, agora, simples assim. E talvez você pergunte, mas por que comigo? Por que justo eu nesse momento? Porque foi por você que Padre Pio chorou. Foi por você que ele orou. Foi por almas cansadas como a sua que ele deixou. Palavras que dormiram ocultas por décadas, esperando o tempo certo. E esse tempo é agora. Não ignore mais esse chamado, porque cada vez que você diz depois, o inferno aplaude e o céu chora. E pode chegar um dia em que o céu pare de chamar. E isso é o que mais dói. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou como o inimigo trabalha sorrateiro? Ele não destrói de uma vez. Elimina devagar. Começa com um pequeno desânimo, depois uma dúvida, depois uma ausência da oração, e quando você percebe, já não sente mais a presença de Deus, já não ouve mais a voz dele. E isso, meu irmão, minha irmã, é o sinal mais perigoso de todos. Quando a alma silencia, quando você continua vivendo, mas por dentro está morto. Não se deixe apagar, não se deixe apagar. O conteúdo que está no comentário fixado é um presente espiritual, mas não para os curiosos. É para quem já chorou escondido, para quem já foi julgado por manter a fé, para quem ora e mesmo assim sente que ninguém responde. É para quem está no limite, para quem chegou ao fim de todas as próprias forças. Porque é aí que Deus entra. Quando o homem chega ao fim, o céu começa. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, Amém. Que essa palavra floresça em mim. Padre Pio sabia que a maior cura vem da consciência, da verdade. E a verdade é que você precisa voltar. Precisa ajoelhar de novo. Não por medo, mas por sede. Sede de paz, sede de liberdade, sede de perdão. Deus não está pedindo que você seja perfeito. Ele está pedindo que você seja sincero, que volte para Ele, do jeito que está, com os pedaços e o que restaram, porque Ele reconstrói, Ele restaura, Ele transforma, e você sente isso. Algo dentro de você está dizendo que chegou a hora, que você já adiou demais, que a dor não vai embora com distrações, que essa angústia não some com palavras vazias. O que você precisa é de presença, daquela presença que silencia o caos, que acalma o coração, que faz a alma respirar. E essa presença está aqui agora. Basta você aceitar. Padre Pio dizia, quando o mundo te deixar vazio, é porque Deus quer te preencher. Talvez você tenha perdido amigos, relações, coisas, estabilidade, mas não foi perda, foi preparação. O céu te esvaziou para agora poder te encher com o que é eterno, com o que ninguém pode roubar, com o que o mundo não pode dar. Mas tudo depende de uma escolha. Sua agora é com você. E você sabe o que fazer, sabe onde buscar, sabe o que está no comentário e sabe o quanto isso pode mudar sua vida. Não por mágica, mas por fé. Porque milagre acontece quando a fé encontra a ação. E você já tem a fé. Só falta o passo, só falta dizer, eu vou, eu acredito, eu aceito. E Deus faz o resto. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Se tudo isso te tocou,
Se alguma palavra te alcançou, se você sentiu vontade de chorar ou se sentiu em paz, é porque essa mensagem foi feita para você. Não ignore isso, porque é raro, é divino, é especial. Você é especial. Você ainda tem valor, mesmo que os outros não vejam, mesmo que você mesmo tenha esquecido. Você é filho, você é filha, e o Pai está esperando só um sinal teu. Agora respire fundo, feche os olhos e diga do fundo da alma: Senhor, eu volto, eu confio, eu preciso. Só isso já é suficiente para abrir portas que estavam trancadas há anos, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. E se o seu está, Ele já está agindo. O que deixei no comentário é espiritual e profundo. Não foi feito para curiosos, e sim para quem sente que precisa de algo do alto ainda hoje. Vá agora. Deixe nos comentários, deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E se essa mensagem tocou você, se ela te despertou, se ela te fez entender que ainda há tempo, então compartilhe. Não guarde só para si, envie para alguém que precisa ouvir, porque o que cura você pode curar o outro também. A bênção se multiplica quando é repartida. Agora fique atento, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. No próximo vídeo, você vai entender o que Padre Pio viu em suas visões mais perturbadoras, o que ele revelou sobre os últimos dias, e por que ele chorava toda vez que falava sobre isso. Prepare-se, algo maior está por vir, e você não vai querer perder. Nos vemos lá, e lembre-se, quem sente, não ignora, quem crê, permanece, e quem confia, recebe. Até o próximo vídeo. Deixe amém se você sentiu que essa palavra foi para você.